Vamos dar continuidade ao estudo dos aldeídos e cetonas, falando especificamente sobre as reações de adição nucleofílica ao grupo carbonilo. Nesse primeiro slide, nós temos a estrutura de alguns aldeídos e cetonas, alguns deles produtos naturais, outros aldeídos e cetonas de uso comum em laboratórios de química orgânica. Nesse caso aqui, primeira estrutura, nós temos a vanilina, um produto natural, e aqui eu tenho definida a função aldeído. Eu já tinha mostrado para vocês a estrutura desse produto natural quando nós falamos no bloco passado sobre fenóis e éteres, visto que além do aldeído nós temos essas duas funções, a função fenol e a função éter presente na estrutura da vanilina. Mas o aldeído está aqui presente, como está também na estrutura do benzaldeído, do aldeído cinâmico ou cinamaldeído. Aqui eu tenho um outro produto natural, um monoterpeno, que é a carvona, e aqui eu tenho uma carbonila de cetona. O que define a função aldeído é eu ter ligado ao carbono carbonílico pelo menos um átomo de hidrogênio. Esse aqui é um exemplo, né, uma exceção onde eu tenho 2 hidrogênios ligados ao carbono carbonílico, que define o aldeído mais comum, né, que é o formaldeído. Tá? No caso das cetonas, eu tenho 2 radicais, como no caso aqui da acetona, ou propanona, onde eu tenho ligado ao carbono carbonílico 2 radicais CH3. Isso define a função cetona, o que faz ela diferir do aldeído, que no aldeído um dos substituintes é hidrogênio, podendo ter um outro radical, ou então 2 hidrogênios, como no caso do formaldeído. Em muitos trabalhos, livros, textos, nós vemos a notação de aldeído aparecer desta maneira. Notação para a função aldeído. Tá? Essa notação, aqui mostrada, muitas vezes o aldeído aparece como CHO, ok? CHO, ligado a alguma coisa. Isso define a função aldeído. Bom, aí eu tenho algumas propriedades físicas de aldeídos e cetonas. Nessas estruturas, as interações intermoleculares que existem, né, e que fazem com que uma molécula esteja atraída à outra, são de polo simples. E as interações de Van der Waals. E com isso nós vemos que à medida que a cadeia hidrocarbônica cresce, aqui, por exemplo, nos aldeídos, eu tenho também um aumento do ponto de ebulição. À medida também que a cadeia hidrocarbônica aumenta, eu tenho uma diminuição da solubilidade em água, indo desde muito solúvel, infinitamente solúvel, até derivados pouco solúveis, quando eu tenho uma cadeia hidrocarbônica longa, como é o caso do pantanal, né? 4 carbonos mais a carbonila. Vamos voltar à numeração: carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Esse aqui seria o pentanal, aldeído de 5 carbonos, onde o carbono 1 é o carbono da carbonila. Okay? Aqui, como eu tenho uma cadeia hidrocarbônica já de um tamanho considerável, né? 3CH2 e 1CH3 lá na extremidade, eu tenho interações de Van der Waals que se fazem ao longo dessa cadeia, e elas são um somatório de interações, né? Quanto mais linear e maior essa cadeia, maiores as interações, fazendo que à medida que eu aumente a cadeia, como por exemplo no pentanal, hexanal e em outros aldeídos de cadeia longa, eu tenho, além do aumento do ponto de ebulição, eu também tenho uma diminuição crescente da solubilidade em água,
E esse comportamento também vai ser observado aqui no caso das cetonas. A questão principal aqui que eu quero que vocês visualizem e entendam são os dois tipos de interação intermoleculares existentes nessa molécula, Van der Waals e dipolo simples. Apesar de que, em termos de interação com a água, a carbonila ela pode funcionar como um receptor de ligação hidrogênio, fazendo com que eu tenha essa interação via ligação hidrogênio e levando à solubilidade desses compostos em meio aquoso, que vai diminuir, como eu falei, à medida que a cadeia hidrocarbônica cresce, porque as interações de Van der Waals, que são interações apolares, vão ficando mais importantes. Aí eu tenho um mapa de potencial eletrostático para propanona. O que a gente tem aqui é basicamente essa estrutura, CH3, carbonila, CH3, o carbono carbonílico, uma região de baixa densidade eletrônica, e o oxigênio da carbonila é uma região de alta densidade eletrônica. Isso devido a essa polarização das ligações carbono-oxigênio, tanto a ligação sigma, que eu tenho duas ligações, né, gente? Então, tanto a ligação sigma quanto a ligação pi, elas estão polarizadas nesse sentido devido à maior eletronegatividade, né, do oxigênio em relação ao carbono, fazendo com que os átomos envolvidos, os elétrons envolvidos nas ligações estejam o tempo todo mais próximos ao núcleo do átomo de oxigênio, o que leva a aparecer essa região positiva e essa região negativa na molécula. E se a gente olha o mapa de potencial eletrostático, que é exatamente uma representação dessa densidade eletrônica, nós vemos aqui que na região do oxigênio nós temos uma região mais vermelha, que é a região de maior densidade eletrônica, carga parcial negativa. Nessa região aqui eu tenho uma região mais esverdeada, tendendo para o azul, que é onde eu tenho uma menor densidade de carga, e esse aqui é o carbono da carbonila, okay? Onde eu tenho uma deficiência de elétrons. Então, esse ponto aqui funciona como um sítio ácido de Lewis. No carbono carbonílico, os aldeídos e cetonas são capazes de receber pares de elétrons, né, funcionarem como ácidos de Lewis, ou seja, funcionarem como eletrófilos devido a essa deficiência de elétrons existente no carbono carbonílico, decorrente da polarização das ligações carbono-oxigênio. Ou seja, se eu vou fazer aqui o desenho de uma carbonila, ligação carbono-oxigênio, ligação sigma, tá? Aqui os orbitais onde eu tenho os pares de elétrons não compartilhados no oxigênio. R1 e R2, substituindo o carbono carbonílico, e o carbono com o orbital P, que se sobrepõe, né, uma sobreposição com o orbital P do oxigênio também. Esse carbono tem hibridização sp2. Geometria trigonal plana. Então, eu tenho a ligação sigma, a ligação sigma e a ligação π. Os elétrons da ligação sigma estão ao longo do eixo entre os núcleos dos átomos de carbono e oxigênio, e as ligações π estão numa região maior, acima e abaixo do plano dessa carbonila, demonstrando que a ligação π é uma ligação mais fraca do que a ligação sigma,
carbono com carga parcial positiva, região do oxigênio com carga parcial negativa, devido a esse dipolo, tá? Polarização dessa ligação. Então, espécies ricas em elétrons, bases de Lewis, que em química orgânica nós chamamos genericamente de nucleófilos, podem doar elétrons para esse carbono da carbonila. No momento que essa doação de elétrons acontece, o carbono que já está com 4 ligações, ele vai ter que romper uma de suas ligações. A ligação mais lábil, mais fraca é a ligação π, então normalmente ela se quebra e um par de elétrons extra vem se acomodar sobre o átomo de oxigênio. Okay? Então, o ataque do nucleófilo sobre o carbono carbonílico se dá seguido da quebra da ligação π carbono-oxigênio. Uma reação que exemplifica bem essas características dipolares, da carbonila de aldeídos e cetonas, seu comportamento é meio ácido aquoso. Vou desenhar aqui uma equação. Eu tenho uma carbonila, pares de elétrons não compartilhados no oxigênio, e meio ácido aquoso, 3 ou mais, né? Melhor dizendo, mas enfim, vamos usar essa notação que eu coloquei mesmo. O que vai acontecer aqui é a protonação de um dos pares de elétrons do oxigênio, formando uma espécie de oxigênio positivo, um oxônio, ok? Que vai estar em ressonância com outro contribuinte, que é aquele o qual o oxigênio agora está neutro, a parte da ligação π, olha só, voltou sobre o átomo de oxigênio, e eu vou ter agora o carbono carbonílico não mais com a carga parcial, mas aqui com a carga formal positiva. Okay? E, então, como estou em meio ácido aquoso, eu tenho água no meio, uma grande quantidade de água, que vai agir como nucleófilo nessa etapa, doando um par de elétrons para esse carbono positivo. Formando essa ligação carbono-nucleófilo. Tá? E no momento que essa ligação se forma, eu obtenho o produto de adição a carbonila. Ok, pessoal? Mas levando em consideração que esse produto de adição a carbonila, eu estou trabalhando aqui especificamente não com o nucleófilo genérico, mas como uma molécula de água, nós vamos até o fim nessa sequência para visualizar isso melhor. Então, a molécula de água doou um par de elétrons, o oxigênio fica com um par de elétrons só e uma carga formal positiva. Se o oxigênio perde H+ para o meio, a própria água pode fazer essa retirada de elétrons, tá, gente? Essa retirada dessa desprotonação, gerando de novo H3 ou mais no meio, e eu vou ter formação desse produto, que é um produto de adição, a carbonila. Nesse caso específico aqui, o produto a gente chama de hidrato. Houve a hidratação da carbonila da cetona ou do aldeído, dependendo da natureza desses radicais R, né? Se eu tiver um deles como hidrogênio, vai ser um hidrato formado a partir do aldeído. Se os dois forem radicais orgânicos, se eu tiver ligado a carbonila dois outros átomos de carbono, eu vou estar formando o hidrato da cetona correspondente. Mas essa reação de hidratação é uma reação bastante simples, que exemplifica bem o comportamento dos aldeídos e cetonas. A gente vai começar a falar agora sobre reações de síntese de aldeídos e cetonas, e
A principal alternativa para se preparar aldeídos e cetonas é a oxidação de álcoois. Álcoois primários e álcoois secundários. Visto que álcoois terciários, eles não sofrem reações de oxidação. Então, as reações principais que a gente vai ver aqui envolvem álcoois primários e secundários. Os primários podemos gerar aldeídos ou ácidos carboxílicos, dependendo do método empregado, e os álcoois secundários gerando as respectivas cetonas. Aqui eu tenho uma equação genérica, geral, tá? Envolvendo a reação de um álcool primário com um oxidante, que eu não estou explicitando quem seja, um agente oxidante. E aqui eu tenho um agente redutor. Então, eu oxido álcoois primários ao respectivo aldeído, e esse aldeído pode ser oxidado ao ácido carboxílico correspondente. Da mesma forma, eu posso voltar do ácido carboxílico para o aldeído, do aldeído de volta para o álcool primário, utilizando reações de redução. Ou ir nesse sentido, fazendo reações de oxidação. Agora, quais reagentes que fazem isso? Principalmente as oxidações que a gente vai ver nessa aula de hoje. Os reagentes mais comumente empregados nessas reações de oxidação são reagentes de cromo 6. Reagentes de cromo 6 são capazes de oxidar álcools aos respectivos ácidos carboxílicos, sendo álcools primários, aldeídos, ou as respectivas cetonas quando trabalhando com álcools secundários. O mais comum, o agente oxidante mais comum, o agente oxidante de cromo 6 mais comum é o ácido crômico, H2CrO4. Mas nós temos também reagente de cromo modificado. Esses dois aqui são reagentes modificados. Okay? Esses reagentes são reagentes de cromo 6 modificados, porque são sais complexos, né, de reagentes de cromo 6, estão inclusos nessas estruturas, mas eu tenho uma porção orgânica, como no caso do PCC e no caso do PDC. Nos dois casos, eu tenho núcleos piridínicos presentes no meio, que fazem que esses reagentes de cromo sejam solúveis em solventes orgânicos. Isso vai fazer toda a diferença nas reações de oxidação promovidas por esses agentes modificados, como a gente vai ver daqui a pouco, quando comparados com ácido crômico. Ácido crômico, obviamente, eu vou trabalhar com ele sempre em meio aquoso. Okay? E no caso do reagente modificado, em ausência de água, em presença de solventes orgânicos. No caso dos álcools primários, se eu tenho um álcool primário e trato ele com ácido crômico, normalmente, isso aqui está em meio aquoso, tá? Ácido crômico vai ser sempre uma reação conduzida em ácido no meio aquoso, eu vou obter o respectivo ácido carboxílico. Eu não paro na etapa de oxidação de aldeído, apesar de passar por ele no caso do álcool primário. No caso do álcool secundário, quando eu trato esse álcool secundário com ácido crômico em meio aquoso, eu gero a respectiva cetona. Mas e se eu quero preparar o aldeído, o que eu faço? Eu tenho que trabalhar com os reagentes de cromo modificado, PCC ou o PDC. E, normalmente, essas reações são feitas em diclorometano,
e meio anido, ou seja, em ausência de água. Ok? Então, passando, álcools primários e álcools secundários podem ser oxidados. No caso do álcool primário, o ácido carboxílico, a acetona, e o álcool secundário, a respectiva acetona, com solução aquosa de ácido crômico. Mas se eu quero oxidar álcools primários ao aldeído, eu tenho que usar meio anidro. Tenho que usar os solventes, os reagentes de cromo modificados, que são solúveis em solventes orgânicos. O solvente orgânico mais comumente usado é o de clorometano, que me permite trabalhar na ausência de água, e aí eu paro na etapa de aldeído. Eu não vou até o ácido carboxílico correspondente, como no exemplo acima, onde o ácido crômico, o álcool primário, foi tratado com ácido crômico aquoso. O ácido crômico pode ser obtido de diversas maneiras. A mais comum delas, aí tem várias maneiras mostradas, mas a mais comum delas é a reação com CrO3, tá? E meio H2SO4 aquoso. Isso gera ácido crômico. A solução de ácido crômico geralmente é preparada in situ, ou seja, é preparada no momento de ser usada, pela adição de uma solução aquosa ácida, normalmente ácido sulfúrico, sobre a fonte de cromo 6 adequada. Pode ser qualquer uma dessas aqui, qualquer um desses sites de cromo, mas o mais comum, como eu falei, é o anidrido crômico, CrO3. Aqui, ó, que ficou apagadinho. CrO3,5 ácido aquoso, e aí eu vou gerar no meio reacional o ácido crômico que eu preciso para fazer a oxidação. Essa solução aquosa, essas reações envolvendo soluções aquosas de ácido crômico são também chamadas reações de Jones. A solução aquosa de ácido crômico é chamada reagente de Jones. Na verdade, essa reação de Jones é uma titulação onde o cromo 6, que tem coloração laranja, à medida que ele oxida, por exemplo, o álcool ao respectivo aldeído ou ácido, ele vai a cromo 3, que é verde. Então, nós observamos claramente a mudança de cor no meio reacional, indicando que a reação aconteceu. Aqui eu tenho dois exemplos, um álcool secundário, gerando uma acetona, e aqui um aldeído, em meio aquoso ácido, e no respectivo ácido carboxílico. O mecanismo da reação envolve o ataque dos pares de elétrons do álcool primário ou secundário sobre o cromo, o átomo de cromo, que é um centro altamente eletrofílico, forma um intermediário do tipo éster cromato, e após perda de H+, né, de um hidrogênio originalmente ligado ao carbono carbinólico, gera o composto carbonílico desejado, nesse caso aqui específico, acetano. O cromo 6 vai a cromo 4, que depois que é bastante instável, desproporciona a cromo 3+, que tem coloração, como eu falei com vocês, verde. No caso dos álcools primários, essa reação vai acontecer da mesma maneira, com o ataque do par de elétrons da hidroxila do álcool sobre o cromo positivo, meio ácido, né? Que também vai assistir aqui o par de elétrons do oxigênio, protonando ele. Esse álcool primário forma o éster cromato. E esse intermediário perde um dos hidrogênios para formar o respectivo aldeído. Agora, por que essa reação não para nessa etapa? Porque ela continua e oxida o álcool primário até
o respectivo ácido carboxílico? Por que eu não consigo interromper a reação na etapa de aldeído? A resposta é porque eu estou em meio ácido aquoso. E como a gente viu em slides anteriores, o aldeído ele hidrata em meio ácido aquoso. Mas será isso mesmo? O problema está na água? Sim, o problema está na água presente no meio. A água forma o hidrato do aldeído e esse hidrato que é oxidado, tá? Como está mostrado aqui. O hidrato formado pela água presente no meio sofre oxidação até o respectivo ácido carboxílico. Aqui eu tenho um detalhe maior sobre essa reação, um aldeído meio aquoso formando hidrato. Esse hidrato, né, que possui duas hidroxilas ligadas a esse carbono, ainda tem um hidrogênio para ser abstraído, o álcool é originalmente primário. Ele forma o éster cromato, mecanismo bem similar ao que a gente viu anteriormente. E esse éster cromato, depois, com abstração de H+, forma a C-O, e como o outro substituinte já é uma hidroxila, eu tenho formação do ácido carboxílico correspondente. Logo, se a água é o problema, a alternativa para separar o aldeído a partir do álcool primário qual é? Fazer a reação em meio anidro, ou seja, fazer essa reação na ausência de água, utilizando o meio anidro. Mas para isso eu não posso trabalhar com ácido crômico, eu vou ter que trabalhar com reagentes modificados. No caso, o PCC, o clorocromato de piridínio, ou o PDC, o dicromato de piridínio. Tá? Esses reagentes de cromo modificados são solúveis em solventes orgânicos, sendo que o solvente mais comum, como eu já havia mencionado anteriormente, é o de clorometano, que muitas vezes aparece em cima das setas simplesmente como DCM. Tá? É o Cl2, de clorometano. Então, olha só, álcool primário, meio reacional PCC, o clorocromato de piridínio, esse reagente aqui, em presença de clorometano, meio anidro. Gerando o aldeído correspondente. Ou seja, como está dito aqui, sem água no meio reacional, forma-se somente o aldeído, sem continuidade na oxidação. Por quê? Porque sem água, eu não hidrato o aldeído formado, não formando hidrato, eu não tenho como oxidar ao ácido. Ok? Então, a questão principal é o meio estar isento de água para eu poder trabalhar e com esse reagente de cromo modificados gerar o aldeído correspondente sem continuar oxidando ele ao álcool, ao ácido carboxílico correspondente. Aqui alguns exemplos. Um álcool cíclico, nesse caso ciclooctanol, em meio de ácido crômico, reagente de Jones. Gera acetona correspondente. Isso está errado. Tá? Ciclo ciclooctanona. Eu estou indo de um álcool secundário a uma cetona. Aqui é um álcool primário.
esse C de clorometano, vou respectivo aldeído. Se eu pego este mesmo álcool primário, né, são idênticos os substratos aqui na equação B e na equação C, e trato com ácido crômico aquoso, com Jones, o que acontece? Eu formo aldeído, o aldeído hidrata nessas condições, e o cromo 6 no meio leva o aldeído até o ácido carboxílico. Ok? Aí tem novamente o mecanismo que a gente já viu, né? Formação do éster-cromato, reação do álcool com o ácido crômico, formação do éster-cromato, esse éster-cromato gerando o aldeído sendo formado nessas condições, a gente sabe que o aldeído continua hidratando e vai até o ácido carboxílico correspondente. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui hidratação. Do aldeído, forma hidrato forma o éster-cromato perde H+ para o meio, gerando o respectivo ácido. É isso aí, foi o que a gente viu nessa aula e a gente continua na aula que vem com outras reações de preparação de aldeído e cetonas e falando também de algumas reações de adição à carbonila de aldeídos e cetonas, tá?